Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui para gravarmos o nosso último episódio, o nosso último vídeo, referente aos nossos sentimentos e emoções. Neste último vídeo, nós vamos falar sobre o autocuidado, né? Então, como nós falamos do medo, da ansiedade, da frustração, falamos aí da pressão, né? Da pressão externa. Agora, para fecharmos, como que nós podemos fazer então com o nosso autocuidado? E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o nosso aluno Guilherme. Ele vai se apresentar e vai fazer um bate-papo com a nossa coordenadora Adriana sobre o autocuidado. Vamos lá, Gui? Beleza. Bom, pessoal, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme Dias, eu sou do curso de Redes, técnico em redes, estou no segundo termo e eu achei muito interessante essa conversa aqui porque a gente pode até mesmo se aproximar mais dos alunos, né? Para eles poderem ter um contato maior e compartilhar até mesmo com os pais ou algo do tipo assim para melhorar, né? Bacana. Vamos lá? Uhum. Bom, eu gostaria de perguntar, né, começar um bate-papo tranquilo. O que você acha que a gente poderia fazer para cuidar melhor da nossa saúde mental? Muito legal, Guilherme. Quando a gente fala em saúde mental, muitas vezes a gente pensa, nossa, isso é coisa de gente doida, né? E é bom a gente até desmistificar esse nome. O que é saúde mental? É saúde da mente. Assim como o nosso corpo pode ficar doente, a gente pode ter Covid, pode ter febre, pode ter uma série de coisas, a mente também fica doente. Quando que a mente fica doente? Quando a gente não consegue administrar de forma equilibrada as nossas emoções, a gente pode desencadear algumas doenças de natureza de saúde mental. Uhum. Depressão, ansiedade, crise de pânico. E às vezes não chega a ser um estado de doença, mas a gente viver por um tempo, né, circunstancialmente, um período de maior tristeza. E nesse momento que a gente está vivendo ainda essa questão da pandemia, isso aconteceu bastante. Se a gente olhar as estatísticas aí, se falou muito da saúde mental comprometida das pessoas e principalmente dos jovens, que nesse momento tiveram a sua rotina completamente alterada, tiveram que ficar fechados em casa. Então é bacana a gente poder falar que existem sim estratégias simples, que não custam nada, né? Uhum. E que a gente pode fazer para cuidar da gente mesmo. Quando você contou um pouquinho da sua rotina, é até bacana conversar com você, porque nós sabemos que você é um aluno que faz SESI e Senai, e você ainda tem uma outra situação, porque você mora bem longe da nossa escola. Sim. Então a tua rotina começa a que horas num dia normal de aula? Então, tirando a questão da pandemia, né, meu dia ele começa às 5 da manhã e a primeira aula que tem no caso aqui no Senai é às 7h30, então tem que sair de casa já 15 para 7 no máximo para pegar um trem e vir para cá. E qual que é o horário que você retorna para tua casa no final do dia? Geralmente é umas 10 horas da noite, porque eu volto justamente para cá, que aí sobra um pouco mais de tempo para fazer as lições, né, e tudo mais. Só que do mesmo jeito eu vejo que é bem complicado. Isso. É interessante você contar essa experiência, Guilherme, porque a gente sabe que tem muitos alunos que têm uma rotina tão apertada quanto a sua. Uhum. Mesmo que chegue um pouquinho mais cedo em casa, tem atividades de manhã, à tarde e à noite. E isso tem um impacto sobre a nossa saúde mental, porque a gente fica mais cansado, às vezes fica mais ansioso, né? E pode enfrentar momentos aí de dificuldades em função dessa rotina mais apertada. Hoje, na sua vida, antes de eu contar o que vocês podem fazer, você consegue, com essa rotina apertada que tem, cuidar um pouquinho de você? Fazer uma coisa que você gosta? Olha, eu vou ser bem sincero, eu acho que no começo, né, quando a minha rotina começou a mudar por causa do Senai e do SESI, eu percebi que de fato não ia ter tanto tempo para fazer tantas coisas, né? Antes, quando eu era menor, eu gostaria de treinar uma guitarra, fazer algum esporte, e aí depois eu tive que conciliar tudo isso, e hoje eu consigo fazer alguma coisinha, só que levou muito tempo para me adaptar a fazer tudo isso. Quando você faz isso que você gosta, traz algum benefício para você, para suas emoções, você sente? Você percebe isso? Sim, com certeza, porque ali é um meio de você, eu chamo de escape, né? Porque além de você tirar toda aquela pressão que está dentro de você, toda aquela ansiedade ao perceber que tem muita lição ou você simplesmente está ansioso por ter muita coisa para fazer, né? Então, quando você para um pouco e faz aquilo que você realmente
gosta para dispersar, né, todo esse sentimento, é gratificante, é muito bom. Legal, Guilherme. Você tocou num ponto fundamental. Quando a gente pensa em autocuidado, a gente não precisa pensar em coisas grandiosas. A gente pode pensar em pequenas porções do nosso dia a dia, de coisas que a gente faz que vão nos agradar. Então, assim, claro que todos nós, ao longo da nossa vida, a gente vive momentos de tensão, de medo, de tristeza, né? Principalmente agora na pandemia. Uma das coisas que a educação emocional traz como uma possibilidade para nós é cultivar emoções positivas, né? Então, se a gente vive, por exemplo, num dia, uma emoção perturbadora de muita intensidade, um estado de raiva, um medo ou ansiedade, ou a gente está muito ansioso porque tem um monte de coisas que você precisa fazer, uma coisa legal é cultivar essas emoções. Como que a gente faz isso? Sempre que tem uma emoção perturbadora intensa acontecendo, naquele dia você viveu aquilo, você deve procurar viver pelo menos 3 emoções positivas, tá? A neurociência tem trazido pra gente essa informação, que quando eu vivencio 3 emoções positivas, olha que interessante, 3 para 1. Eu tenho uma emoção perturbadora intensa, eu posso viver 3 positivas naquele dia, que ela vai amenizar o impacto que aquela emoção perturbadora tem sobre a minha saúde mental. Pode ser tocar um pouquinho de guitarra, fazer uma caminhada, comer uma comida que você gosta. O que é legal a gente pensar nessa hora? O que me agrada? Fazer uma pequena listinha lá do que eu gosto de fazer. O que me traz prazer de mim mesmo? Pode ser o que você quiser. E aí, naquele dia que estava péssimo, você vai lá e faz essas três práticas, né? A gente tem uma tendência, quando acontece algo ruim no nosso dia, de ficar digerindo. Eu nem vou dizer digerindo, a gente fica... Estou pensando aqui no termo mais adequado. A gente fica preso naquela emoção, remoendo. A gente fica, não é digerindo, digerir é o melhor. A gente fica remoendo aquela coisa ruim que aconteceu. Quando, na verdade, não é negar, não é fingir que não aconteceu, não dá para fazer isso, humanamente impossível. Mas a gente desvia o nosso foco e faz alguma coisa que nos agrade, e isso vai minimizar o impacto daquela emoção. Essa é uma forma. Uma outra forma é uma prática de respiração, né? Quando a gente está com um estado muito ansioso, tem muitas tarefas para fazer. Por onde eu começo? A gente começa sempre pensar, Guilherme, que toda emoção, ela é estruturada a partir do que a gente pensa. Por exemplo, quando você se sente ansioso, que você está com muitas tarefas, que tipo de pensamento costuma vir à tua cabeça? Você já prestou atenção? Olha, já, e muitas vezes vem algum pensamento de querer parar de fazer aquilo, ou se não, às vezes no momento de muita tensão, muita raiva, dá vontade de simplesmente ir lá e tentar fazer de qualquer jeito, né? E Exatamente. isso é ruim, né? Porque prejudica. Isso é perfeitamente natural que aconteça, né? A gente quer se livrar daquela situação ou fazer de alguma forma rápida, que às vezes não vai ter um resultado tão bom. Então, uma coisa que é importante é, quando a gente está ansioso, a gente traz pensamentos de coisas que podem acontecer. Eu não vou dar conta, eu vou entregar, o professor não vai ficar ruim esse trabalho. Então, a gente pode cuidar da nossa respiração. Então, a gente faz um exercício muito fácil, Guilherme. Vou ensinar para você. Você posiciona a sua mão, né? E inspira e expira ao fazer esse movimento. Quando sobe, inspira, expira. E faz isso com os 10 dedos da sua mão. À medida que a gente está respirando, a gente traz a atenção para o momento presente. Você vai perceber que a atenção desfoca dos motivos que geraram a sua ansiedade. E você começa a pensar com mais clareza. Eu tenho tarefas a fazer, mas por onde eu posso começar? Qual que é a prioridade? E assim eu consigo administrar melhor esse exercício. E existe uma prática que vocês conseguem achar, tem vários aplicativos disponíveis na internet, que é uma prática de meditação chamada Mindfulness. O que é o Mindfulness? Justamente é uma prática que usa a respiração, trazer a atenção para o momento presente. Porque quando pessoas que têm multitarefas, né, como você já está nesse momento, e nós profissionais, a gente costuma dizer que a gente liga
a nossa vida no modo fazer. Então, a Sim. gente vai fazendo e a gente não percebe o que está acontecendo dentro da gente. Quando a gente faz exercício de respiração, a gente desliga o modo fazer e liga o modo ser, porque aí você tem tempo de prestar atenção em como você está sentindo, o que é aquilo que você está sentindo e de cuidar melhor daquilo que você está sentindo. Sim. Você acha que dá para encarar essas coisas na rotina de vocês? Parar um pouquinho para respirar? Olha, eu acho que dá. Tanto que eu até queria compartilhar aqui que recentemente eu vi um vídeo na internet que o cara ele estava comentando sobre ansiedade, como lidar com isso, e eu vi que ele comentou o seguinte: quando você está, por exemplo, numa situação de ao fazer uma avaliação, uma prova, seja o que for, o que é recomendado é o seguinte: você para e começa a pensar, tá, por que que eu tô nesse pensamento aqui? O que que eu deveria fazer para mudar? Então você começa a retroceder, vendo qual foi o problema, o que gerou aquele problema. Porque se na ansiedade, pelo que o que você já explicou e que eu já tinha, o que eu já percebi, é que você começa a acelerar, começa a ver um monte de problema surgindo. Então você tem que parar de fato, voltar e ver qual foi o ponto de ignição, qual foi o problema ali, para depois você começar a fazer as coisas com mais tranquilidade e fazer, de fato, bem feita, né? E sem problema. Perfeita a sua colocação, é isso mesmo. Isso faz parte de uma estratégia que a gente falou nos vídeos anteriores, né? Que a gente usa o acrônimo PARE. Eu paro, percebo o que eu estou sentindo e reformulo o meu pensamento. Uhum. Onde começou isso? Por que eu estou me sentindo tão ansioso desse jeito? O que a minha ansiedade está me mostrando? E aí eu consigo pensar com mais clareza. Sim. Muito bacana conversar com você sobre isso, Guilherme. Eu fico incrivelmente feliz em vocês poderem me chamar aqui para conversar e também para o público saber um pouco mais, entender de fato como poderia mudar, né, a vida, principalmente na pandemia, né, que é um problema que a gente está enfrentando aí, mas com o tempo vai passar. E com coisas bem simples do nosso dia a dia. Com certeza. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais, tchau, tchau.